Oi, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do DolaCast. Meu nome é Daiane. Larissa. E estamos hoje com uma convidada super especial, Gisele Leite Frank Von Rondon. Esse nome imenso. A Gisele, ela é advogada, ela é professora universitária, ela é esposa do Leandro e mãe de 2 príncipes, que eu acho que é o papel mais importante da Gisele. E hoje, gente, a gente vai estar com um papo super bacana, que vai ser direito no ciclo gravídico e no puerperal. Então, a Gisele, como advogada, vai estar aqui batendo esse papo com a gente e tirando todas as nossas dúvidas sobre essa questão das leis, né, quando a pessoa é engravida, as questões no pré-natal, a questão da licença maternidade. E nós vamos começar esse papo. Gisele, obrigada. Eu que agradeço, Larissa, Daiane, pela oportunidade de falar de um tema tão desconhecido ainda e tão necessário, né? Primeiro, queria parabenizar vocês por esse canal de comunicação, né? Levando informação para cada uma que precisa, cada família que precisa, né? De forma tão simples e tão delicada também. Então, é um prazer estar com vocês hoje. Prazer é nosso, né, Dai? Nossa. Tem muita gente que não sabe dos direitos e quando a gente senta para conversar, as pessoas acabam, ficam com aquele grilinho, né? Cri, cri, o que eu vou fazer? Então, faz o seguinte, já pega aí o nosso programa, já envia para outras pessoas para que elas possam vir, possam chegar, possam assistir, aprender muito aqui na nossa mesa de hoje. Porque você está no República TV, que é o canal da informação. Fique à vontade, Dai, pode começar, porque eu gosto de aprender, então eu preciso saber um pouquinho mais dos direitos. Com certeza. Vamos lá. Gisele, quais são os direitos das gestantes? Bom, Daiane, acho que o principal direito e que todo mundo, quando engravida, né, se questiona e o meu emprego, né? Eu vou ser mandada embora? Infelizmente, a gente ainda está numa sociedade capitalista, né, que visa, a maioria das vezes, o lucro. E algumas empresas, graças a Deus, né, já têm a consciência, têm a solidariedade de entender que somos mulheres, somos mães, mas também somos muito necessárias, né? Então, o primeiro direito que a gente tem que falar é sobre a estabilidade. O que é estabilidade? É o direito de não ser mandada embora, salvo por justa causa. Então, quando a mulher engravida, ela tem direito, né, a permanecer no emprego, grávida, durante toda a sua gestação e até 5 meses após o parto, tá? Essa possibilidade, né, esse direito dela de não ser mandada embora pode aumentar. Quando isso? Né? Através de sindicato. A gente tem as convenções coletivas, que são do sindicato, né? São 2 sindicatos negociando, que em algumas categorias pode aumentar esse prazo. Então, até 5 meses após o parto, mas pode aumentar também algum período. Exemplo, muitos não sabem que o comércio de Manhuaçu, né? A gente tem um sindicato, que a maioria sabe o quê? O piso salarial, né? Eles falam que é o salário do comércio, mas que tem esse aumento do período de estabilidade de 60 dias. Então, a gestante não pode ser mandada embora desde quando ela engravida até 7 meses após o parto. 7 meses. Aqui em Manhuaçu, no comércio só, tá? Não são todas as categorias. Então, cada categoria, a gente tem um sindicato, uma convenção e leis. Alguns não trazem nada disso, então são 5 meses, e outros têm 3 meses, 1 mês, depende muito da categoria. Tá? Mas aqui no comércio de Manhuaçu seria 7 meses, e se ela estendesse mais umas férias, que, por exemplo, poderia estar vencida? Sim. Aí seria 8 meses? As férias, Daiane, ela é discricionariedade do patrão. O patrão que verifica, né, escolhe qual que é o período ideal para tirar. Como a gestante já vem, né, por conta do puerpério, a dificuldade com o início da gestação, nem sempre são flores, né? Ela pode combinar, fazer um acordo com o patrão para poder estender, né, após a licença maternidade, ela poder gozar as férias dela. Tudo é possível, tá? E eu gosto de falar que muita gente não sabe que se eu engravido ou no meu período de experiência, né, ou então cumprindo um aviso prévio, eu também tenho direito à estabilidade.
Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu estava só na experiência. Mas é um contrato de trabalho, né? Você engravidou na experiência, então você também tem direito à estabilidade, de não ser mandado embora. E a mesma coisa no aviso prévio, quando você é demitido e fica lá ou cumprindo os 30 dias, né? Ou então no aviso prévio indenizado. O que é isso? Meu patrão me manda embora, paga os 30 dias, mas eu fico em casa. Eu não vou para a empresa. Se eu engravidei nesse período, eu tenho direito à estabilidade. Entendi, bacana, né? E Pois aí, é. se essa pessoa que está em casa, está no aviso prévio indenizado, engravida, ela vai ter... Aqui, Mãe Açu, ela ainda tem direito a 7 meses de estabilidade depois que ela ganhar o bebê. Isso? Isso. Só quem trabalha no comércio. Não, esse exemplo que eu dei da convenção coletiva é do comércio. Cada categoria tem a sua sua lei lei. específica, tá? E se, porventura, ela foi mandada embora, né? Às vezes o patrão nem sabia que ela estava grávida, que pode acontecer também, né? O patrão não sabia que ela estava grávida. Ela pode pedir a reintegração. Ela, né? O mais viável é conversar com o patrão. Você me mandou embora, mas eu descobri que eu estava grávida no curso do meu contrato de trabalho. Ele reintegra ela. Se o patrão não reintegra, a gente tem a Justiça do Trabalho, né? Que ela pode pedir a reintegração e, a depender do caso, uma indenização substitutiva. Porque, às vezes, sofre assédio moral, tem problemas na empresa, ou tem problemas de saúde, ou já passou o prazo da estabilidade, né? Então, ela consegue a indenização. O que é? São os meses que ela teria de estabilidade, ela vai receber como se tivesse trabalhado, tá? E se essa gestante, Gisele, fez, né, tá grávida, tá trabalhando, quando foi, né, ter o parto, ter o neném, veio o natimorto, né? Essa criança, por alguma intercorrência que aconteceu, como que é após isso? Um óbito, né? A criança nasceu e tem um óbito. Como que ficam os direitos dela em relação a isso? No caso do natimorto, né, nasceu e veio falecer, que sejam por horas, minutos, dias, né? Ou então, durante o parto, nem chegou a nascer, né? E veio o óbito no parto, a mãe tem direito também à estabilidade, tá? Já é o contrário do aborto, né? O aborto que não seja criminoso, principalmente agora, é muito comum, né? Até os 3 meses, tem mãe que não gosta nem de falar que está grávida para esperar, porque é muito comum do organismo mesmo expelir, né? No caso de aborto, que não se enquadra no natimorto, não é durante o parto, a gestante vai ter 2 semanas de licença remunerada, né? É o tempo para ela poder se recuperar, né? Tanto fisicamente como emocionalmente, para poder recuperar e voltar ao trabalho. Então, não tem essa estabilidade, tá? No natimorto, ela já tem a estabilidade dos 5 meses após o parto. Entendi. Bacana. E se caso a empregada gestante realizar uma atividade que é considerada insalubre? Para quem não sabe, insalubre é uma função, é uma atividade que não condiz com a sua saúde, né? Então, no caso dessa empregada, se ela realiza atividades insalubres, o que ela pode fazer? A depender da atividade, né, se colocar em risco tanto a mãe como o filho, ela pode inicialmente, né, pedir a transferência, modificação da função, de setor, para poder, né, se resguardar. Ela tem que agora cuidar dela e do filho. Então, ela pode solicitar, sem prejuízo, a função dela, né, o adicional de insalubridade que ela recebe. Aí, dependendo da atividade, ela pode receber 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Então, ela é modificada de função, de setor, mas não perde. Eu gosto muito de dar exemplo quem trabalha com salão de beleza, né? A chapinha, aquela progressiva, aquele negócio, vários produtos químicos e tudo. Quem faz, seca a garganta, seca nariz, olho, arde. Imagina a gestante lá todo dia no salão fazendo aquilo. Ela não pode continuar, que coloca em risco o bebê. Nesse caso, ela tem o direito mudar de função ou até mesmo ficar no home office, depender do caso, né? E receber o adicional do mesmo jeito, sem prejuízo do salário dela. Voltando aí à questão da licença, né? Da estabilidade, que o pessoal fala assim, eu acho que eu estou grávida, não posso ser mandada embora. E não é bem assim. Se cometer uma falta grave, né, uma justa causa, a gestante pode, sim, ser mandada embora. Eu abri hoje, né, na internet, o site do Tribunal Regional do Trabalho, estava lá, a gestante que falsificou o atestado médico, né? Tinha licença de
acho que era um dia, ela foi e colocou 9 dias. Então, assim, não é porque eu estou grávida que eu não posso ser mandada embora, que eu não preciso de chegar na hora, né, de bater o ponto correto, de ir trabalhar. Então, se ela começar com essas faltas, ela pode sim ser mandada embora. E por justa causa. E por justa causa, tá? Entendi. Interessante. Porque ela tem que realizar as atividades dela da forma que ela realizava, né? Estar grávida não quer dizer que ela poderia. Tem pode. mundo. É isso mesmo. E hoje, lá no escritório, a gente recebeu, né, um atendimento lá, fazendo atendimento. A gestante estava pedindo, por favor, me ajuda. Eu estou grávida, meu patrão não quer deixar eu pedir demissão. Eu falei, opa, peraí. Né? Você tem direito de ficar no emprego, mas se você quer sair, nós somos livres, né? Tem o direito de ir e vir. Eu falei assim, você pode, sim, ser pedir demissão. Claro que não é uma demissão simples. A lei fala que precisa de uma homologação, né? Um aval do sindicato. O que é isso? Eu vou chegar para o sindicato e, na falta ou na recusa do sindicato, eu vou até a Justiça do Trabalho ou no Ministério do Trabalho, né? E falar assim, eu estou grávida, sou gestante, mas eu não quero continuar. Motivos pessoais. E aí, o sindicato vai dar o ok lá. Tá? Essa necessidade do sindicato homologar é justamente para evitar fraudes, né? O patrão falar assim, não, você está na rua, mas eu vou colocar aqui como você pediu demissão. É uma segurança que a gestante tem também. Bacana. É interessante. E qual é, assim, a finalidade da licença maternidade? Então, o pessoal fala assim, a minha empregada é a gestante. Eu não tenho nada a ver com filho, mas tem, né? A finalidade, eu falo que é dupla, né? É restabelecer a mãe, tanto fisicamente, né? Primeiro contato com o filho, pode acontecer N coisas, motivos, gravidades no parto, né? A mãe não dorme, então ela tem que se readaptar, até mesmo para ela voltar ao trabalho, né? O início, a mãe não dorme, ela tem que cuidar da criança, é tudo novo para ela e para o bebê. Tem que alimentar a criança. Então, a finalidade, né, é a proteção tanto do bebê como da mãe também. Em casos de adoção, por exemplo, entrou na fila de adoção, surgiu, né, aquela criança, tudo direitinho, foram lá, resolveram as papeladas. Qual é o tempo da licença maternidade quando é adoção? A adoção, hoje, ela se equipara a um parto. Então, a lei não traz diferença. Se eu adotei, né, ou então estou com a guarda provisória de uma criança, eu vou ter a licença maternidade de 120 dias, tá? O que é licença maternidade? Eu não trabalho, mas eu vou receber esses 120 dias, tá? E eu também vou ter estabilidade. Se eu adotei, eu também não posso ser mandada embora, salvo por justa causa. Então ela encaixa nos mesmos direitos. Os mesmos direitos. Há um tempo atrás, a lei ela condicionava a idade da criança, né? Então, se eu adotei até 1 ano, eu tinha tanto tempo. Hoje, não. Hoje, qualquer idade, a lei é a mesma. Eu tenho 120 dias, né, para poder ficar e receber o valor do meu salário, pago pelo INSS. Ótimo. Interessante. É interessante, porque nem todo mundo sabe disso, né? Por isso que eu fico interessante. Eu já ouvi muito pergunta sobre isso. Então... E assim, eu que estou muito na assistência, trabalhando, né, como enfermeira também, eu tenho muita... Elas me fazem muitas perguntas e eu acho que na sua prática, você deve ver muito isso, sim, Gisele. Tem como você fazer... Por exemplo, a gente tem um horário lá no posto de saúde que nas segundas e nas terças pela manhã eu atendo pré-natal e meu médico atende na terça-feira. E aí tem como você me atender 3 horas da tarde ou à tarde? Porque eu tenho, muita dificuldade de sair lá, eles não gostam que eu saia. Eu sempre falo, do trabalho. Eu falo assim, não, eu posso tentar ajustar aqui na agenda, porque eu prefiro fazer pelo horário da manhã, porque à tarde a gente coloca coisas, mais resultados de exame, de acordo com a agenda que a gente, né, tem lá, nossa, de trabalho. Mas é lógico que a gente pode ajustar. Mas eu só friso assim, eu posso ajustar para você, o que for melhor para você, porque a gente tem que, né, acolher bastante essa gestante, ter ela ali pertinho da gente, porque é importante a gente cuidar dela e do bebê, fazer adequadas consultas, tudo da forma correta. Só que eu sempre falo isso com ela, mas é um direito seu vir nas consultas. Eu posso, sim, adequar, mas você sabe que é um direito seu de você vir
todo mês nas consultas direitinho? Não, eu sei, mas eu queria evitar. Então, assim, a gente vê um pouco de resistência dos profissionais né, que são os que empregam essas gestantes. Eu vejo também muito na prática essa questão, essa dificuldade, Gisele, de desvio de função. Já chegou o ponto do médico que trabalha comigo fazer relatórios explicando, por exemplo, câmeras frias em mercado, e elas tá com essa questão do calor e do frio o tempo todo, e ter muita gripe, muita tosse, processos alérgicos, porque a mulher fica com uma imunidade mais sensível, porque o corpo acostumou a trabalhar para uma pessoa. Quando você está gestando, o seu corpo está trabalhando para 2 seres. Então, a gente sabe que ela fica mais fragilizada, tem que ter mais atenção, né, nos exames. E tem essa dificuldade muito grande. Já aconteceu também dela chegar e estar muito indisposta, com edemas nas pernas, com varizes, por causa também do trabalho. O médico fala, vou te dar um atestado de uns 5 dias, você dá uma descansada, você está com muitas queixas. E já aconteceu de ligarem para a gente, empresas, e contestar atestados. Então, assim, é muito triste a gente que está ali atendendo, na assistência, ver que nem todo mundo tem essa sensibilidade. E eles gostam de frisar, mas gravidez não é doença. A gente sabe que não é, mas a gente sabe o quanto a mulher está fragilizada nessa fase. É uma mudança no corpo, é mudança emocional, não é só o físico. E a gente tem que ter um pouco mais de empatia. Eu não sei se você, a sua experiência, o que você traz para a gente na sua realidade. Isso realmente é muito comum, porque eu tenho visto muito. É mais do que comum, Daiane. Você está falando aí, está passando até um filme dos nossos últimos atendimentos. A gente faz atendimento no Brasil inteiro. Hoje, graças a Deus, está tudo online, está tudo muito fácil, né? E apareceu semana passada 2 colegas de trabalho, né? Estão gestantes no interior de São Paulo e desesperadas, né? Elas trabalham em frigorífico, né? E entra e sai tudo, a questão da insalubridade que eu falei. Elas podem modificar de função, mudar o setor sem prejuízo, né? Para o bem delas. E o que acontece? Lá no caso das meninas, o superior hierárquico delas falando que ia dar murro no bebê, que elas não podiam estar grávidas, né? Esse assédio todinho. Nesse caso, a gente está, infelizmente, surreal, né? Isso. Então, a gente entra com a chamada rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? Eu falei mais cedo que a gestante pode cometer falta grave, a justa causa. O patrão também, né? Então, é como se fosse um pedido de justa causa do patrão, e ela vai receber esse período de estabilidade. Claro que a gente tem que provar, tem que ter testemunha, né, tudo. Como se ela tivesse trabalhado todos esses meses, tá? Além de dano moral e outra coisa. Então, tem muito assédio, muita pressão, né? Tá grávida, e lá vem. É o que você falou, gravidez não é doença. Uma gerente dela também estava grávida. E ela falou assim, a minha gerente está ótima. Eu estou quase morrendo aqui com pressão alta, pé inchado e tudo. Eu sei que gravidez não é doença, mas eu não tenho essa capacidade que eu estava antes de trabalhar. E aí, a lei também assegura, se você tem, né, um risco de trombofilia, né, uma pressão muito alta. A pressão alta não é doença, mas calma aí, né? Qual que é o risco que está dando para a mãe e para o bebê, né? A licença maternidade, ela pode ser tirada, gente, faltando 28 dias para o parto, né? Ou até no dia do parto. As pessoas demoram mais a tirar porque os 120 dias começam a contar do dia que eu tirei, né? Então, se eu aguentar até o final, eu posso o quê? Ficar mais tempo com meu filho, né? Só que, vamos falar que eu estou no 4º mês. Eu estou passando mal e tudo. Se for verificado, claro, pelo médico, que é uma gestação de alto risco, tem gestante que tem que ficar em repouso total, absoluto, né, durante a gestação toda, ela vai entrar com auxílio-doença pelo INSS, ela vai receber do INSS auxílio-doença e depois ela encaixa na licença maternidade. Quando faltar. Quando faltar, tá? Então, ela pode fazer isso também, ser afastado. Ah, mas eu não tenho, né? Não tenho esse risco. Se eu estou com pressão alta. É um pouquinho de bom senso também, né? Um pouquinho de bom senso. A questão que você falou no início, Daiane, das consultas médicas. A maioria dos médicos, né, seja aí particular ou postinho e tudo, atende
em horário comercial, quando elas também estão trabalhando. E aí, né? Como que elas vão fazer, largar o serviço e tudo? A lei, a CLT, traz lá que elas podem tirar, no mínimo, 6 consultas, né? Sair durante o local de horário de trabalho para 6 consultas médicas. O tempo que for necessário. O que significa isso? Claro que se for marcado o médico na parte da manhã, à tarde ela tem que estar no emprego. Não é ficar o dia de folga, né? É o tempo necessário. E aí, o que a gente recomenda? Peça ao médico para colocar o horário de comparecimento, o tempo que ela foi atendida, quanto tempo que durou, né? Para mostrar para o patrão. Porque tem muita gente, a gente fala assim, a gestante tem muito direito, mas tem gente malandra também, né? Seres humanos a gente tem de todo jeito. Abusa né? pouquinho, Abusa. né? Então, a lei fala aí que a gestante tem no mínimo. Quer dizer que pode ter mais? Se for necessário, sim. Tá? Então, ela vai poder comparecer sem prejuízo do salário dela, pelo tempo necessário. Não é um dia inteiro. Eu gosto de frisar isso, porque muita gente acha que pode ficar o dia todo livre, né? E é o tempo necessário. Então, é bom constar isso. Que o médico, vocês, enfermeiras, também A gente faz a declaração isso. sempre de comparecimento. Comparecimento. Que horas que ela chegou, o horário que ela Isso. saiu. A gente faz isso. Isso é muito importante para a empresa também precisa. E o CID sempre correto, né? Que às vezes um médico coloca um CID, depois coloca outro CID, e às vezes isso é difícil até para a gente afastar, a empresa afastar no INSS, né? Que se for CID diferentes, a gente não consegue esse afastamento para auxílio-doença. Então, tem que verificar, colocar o CID correto quando houver necessidade, claro. Dentro dessas 6 consultas também está incluídos os ultrassons? Sim, tá incluído, tá? O que for necessário. Beleza. Ao mínimo de 6 consultas durante a gestação. Sim. Que é o que o Ministério da Saúde preconiza, tá? Que um pré-natal tenha, no mínimo, 6 consultas. Mas a gente acredita que o ideal é de 8 para cima, tá, gente? Mas, assim, realmente, o que é nos cobrado como indicador, né, do Ministério da Saúde são 6 consultas, no mínimo. E é justamente essa preocupação da lei, né? E por que fala no mínimo? Eu posso estar gestação gemelar, né? Gêmeos. Então, reta final, eu vou precisar de fazer outros ultrassons, né? Mais consultas. Então, Alto por isso, risco. sim. Então, por isso que a lei fala aí no mínimo, tá? Sobre essa parte do afastamento, existe alguma ampliação da licença maternidade? Tem, sim. Por convenção coletiva, como eu falei, o sindicato tem, né? E também através da empresa cidadã. O que é isso? É um programa do governo, tá? Não é de agora, já é um pouquinho antigo. As empresas podem optar por esse programa de empresa cidadã e, nesse caso, elas podem aumentar a licença maternidade, prorrogar até 60 dias, ou seja, de 120 vai para 180 dias de licença maternidade. Mas o que a empresa vai ganhar com isso, né? Ela vai ganhar incentivo fiscal. Ela não vai tirar do bolso dela, né? Vai ter o valor do salário da gestante deduzido no imposto de renda da pessoa jurídica. Então, a empresa ganha com isso também e ajuda também na mãe, na família. Interessante. E essa questão da lei? A lei protege a amamentação? Você, Gisele, como mãe, como que foi esse retorno ao trabalho? Como que foi também a sua amamentação? Como que foi para você retornar a Gisele professora na época, né, advogada, e lidar com tudo isso? A lei consegue proteger essa fase da amamentação? Daiane, eu vou ser muito honesta, eu acho que protege pouco, tá? Porque a lei garante, tá? 2 intervalos de 30 minutos para aquela mãe que está amamentando, até os 6 meses de idade. Ou seja, se a licença maternidade é de 120 dias, né? Então, 2 meses aí, só que ela vai proteger, vai dar esse período para a mãe que amamenta. Como que é tirado esse período, né? A própria lei fala que é um acordo com o patrão. Então, quer dizer que a empresa pode acordar. Eu tenho amigas que, ao invés de tirar, né, durante 30 minutos, no meio da jornada, né, preferiu tirar no final, ou então chegar um pouquinho mais atrasada e tudo. Então, tudo é acordado. Por quê? Aqui em Manhuaçu, a gente é ainda cidade pequena, tudo é rápido, né? Mas vamos falar que a gente está lá em Belo Horizonte, que demora 2, 3 horas para chegar. Então, não tem como eu parar, alguém levar meu bebê 30 minutos para amamentar.
Então, geralmente pode ser acordado para poder, né, ou chegar mais tarde, ou sair mais cedo para poder. Então, a lei traz essa possibilidade, né, esse direito de amamentar, duas amamentações de 30 minutos. E nas empresas que têm mais de 30 mulheres com 16 anos, que a empresa tem um espaço reservado para guarda, né, e ajuda aí com os bebês. Então, tem um local específico para os bebês. Mas são só empresas de grande porte, né? Ou tem um local adequado, ou então o auxílio creche. Pagam o valor da creche para as mães, né? Ficar lá na creche. Mas assim, acho que é muito pouco, né? A gente fala tanto da necessidade de amamentação, né? Agora, agosto dourado e tudo, mas não vemos muita política nisso, Sobre tá? isso. É verdade. Né? Muito pouco mesmo. 30 minutos não dá pra você amamentar, não. Não. Muito pouco. Ainda mais se for que é bebê preguiçoso, Não dá, não. fica, né? Tá naquela fase ainda, né, de adaptação. A mãe também tá. E é um aprendizado diário, a correria também. E eu acho que é um misto também, né? Porque você virou mãe, né? Deixou de ser só esposa, só filha, ou só tia, ou só amiga para virar mãe. E é muito rápido essa mudança. E às vezes você não consegue projetar essa mudança dentro de você da forma que deveria. Então, vem os altos e baixos. A gente sabe que fica o emocional muito abalado. A gente frisa muito, a gente fala muito aqui a questão do Agosto Dourado, eu, Larissa, a gente frisou muito essa questão. É muito bonito no papel a gente falar até 6 meses exclusivo, o Ministério fala até 2 anos de idade. Mas qual o suporte? A gente sabe da realidade. A gente sabe que é a realidade, né? A Larissa amamentou, ela teve rede de apoio, você teve rede de apoio, mas tem gente que não tem. E aí? Muito fácil. E é uma sociedade que cobra, é uma sociedade que te aponta o dedo. A gente fala muito aqui que se você não consegue amamentar, você não vai ser menos mãe ou mais do que a outra que não consegue. E eles intitulam a gente, né, Mulher Maravilha. Eu falei, não, eu não quero ser Mulher Maravilha. Né? Eu sou humana, eu canso, eu surto. Isso. Eu tô cansada, tô exausta, peito empedrando, menino não quer pegar o peito, menino doente, é patrão cobrando, é igual a gente tem prazo, né, cliente. Eu falei, não quero, né? Eu sou humana, eu preciso dar um... Ufa, deixa eu descansar um pouco, né? Deixa eu respirar, deixa eu ser imperfeita, aquela coisa, mulher, né? A mulher dá conta de tudo. E né? cansaço não diminui, amor. Não mesmo. E você pode chorar, você pode reclamar, porque aí falam, nossa, mas está reclamando por quê? Você queria tanto esse bebê? Né? Igual assim, no seu caso, por exemplo, você teve 2 bebês num intervalo, né, até um pouco mais rápido, assim. 1 ano e 10 meses. Então para você, além de você ter um bebê em casa, um RN, você tinha uma outra criança que precisava também de você, que dependia de você. E se você não tivesse rede de apoio? E, além de tudo, você também era esposa, era filha, né? Você tinha sua vida também, você é ser humano. E aí, como é que você também quer voltar ao trabalho? Porque também você quer ver gente, conversar com pessoas. Isso ajuda muito também você voltar para a sua rotina. Isso é importante, porque a gente não consegue ser completa. A gente quer ser, quer ser profissional, quer ser mãe, quer ser tudo, mas várias funções que se encaixam para nos tornar inteiras. Então, assim, não dá para você só ser mãe para sempre, 24 horas. É lógico que mãe é um papel que a gente não devolve. A gente sabe que é uma rotina, que nem diminui. A gente sabe que é uma rotina, assim, que não para. Mesmo você trabalhando fora, você sabe que é corrido. Mas a gente sabe que é bonito demais no papel, igual você falou. Que pena que protege tão pouco, né, Larissa? Pouco. Eu achei que protegia mais. A gente, como consultora de amamentação, e atende essas mães em desespero, que muitas vezes, quando elas chamam a gente, tem algum problema, né, Larissa? A gente tem ali lá no fundo, acho que lá no fundo lá no íntimo, né? A gente fica pensando assim, nossa, por mexermos, né, na parte da amamentação, não, vai conseguir, vai dar certo. Seu trabalho vai permitir, você vai conseguir. É na hora que você senta e pega a realidade. Eu que sei da minha realidade com a amamentação, né? Mas no final tudo dá certo. A gente, se não der certo de um jeito, dá de outro. Acho que quando a gente vira mãe, a gente aprende também a não julgar, né? Aí a gente paga a língua todo santo dia. Ah, meu filho, nunca vou deixar meu filho comer açúcar, vamos aceitar um menino lá com pirulito na boca, né? Ah, vou amamentar e tudo. Aí o menino não quer peito, você não tem leite, né? Então a gente vai aprendendo todo dia, né? E vendo cada dia um aprendizado.
É isso aí, a gente aprende a não julgar os outros. Só mesmo quando você se torna mãe, você aprende isso. Falou tudo. Eu vou pegar isso e vou jogar no perfil. Salário maternidade. Tem muita gente que ainda não entende o que é, ou um salário maternidade, ou de onde que ele vem. O que seria um salário maternidade? Ganhei neném, né? A lei fala aí que eu tenho entrada de licença maternidade, então eu vou receber o salário maternidade. Quem que paga, né? O INSS que paga, mas não é diretamente. Continua o seu patrão pagando para você e depois ele vai deduzir de imposto e tudo, tá? Então ele deduz. Então vai sair indiretamente, né? Mas quem vai pagar é seu patrão, mas quem banca é o governo, o INSS. E aí queria até trazer um ponto, né, importante sobre o salário por fora. O que é o salário por fora? Geralmente eu recebo no meu contra-cheque um salário, né? Mas, na verdade, eu ganho R$3.000, né? Eu tô lá no meu contra-cheque, R$1.500, mas eu tô ganhando R$4.000. Ah, por quê? Porque eu não quero imposto de renda, né? Vai descontar também o meu INSS, meu FGTS. O FGTS não desconta, desculpa. Mas qual que é a importância de ter o seu salário correto no seu contra-cheque? Porque quando você vai tirar lá a sua licença maternidade, né? Você vai receber o que está no seu contra-cheque. Né? Então, fala, opa, peraí, mas eu ganhava 4.000, mas no contra-cheque está 1.320, né? Além das férias, né, do FGTS que é depositado, do seu 13º salário. Então, é importante observar isso também, porque vai ser pago o que você está contribuindo para o INSS. Então, está na folha lá, né, no seu olerite, contribuindo, que seja 11% sobre 1.320, você vai receber 1.320. Ah, mas eu recebi por fora. Né? Não E tem aí, como. ter como tem a justiça, a gente, né, vai para a justiça e solicita tudo, mas tem uma dor de cabeça Desgaste e tudo, que não né, é momento disso. sem necessidade, né? E muitas das vezes é a própria gestante que pede, o funcionário que pede isso, o patrão acaba, né, cedendo, mas não é, vamos falar assim, não é saudável nem para a empresa e nem para o funcionário, tá? Quanta coisa. Aham. E o que mais tem, né? Tem muita gente que recebe aí um salário por fora, mas é muita gente. A gente não pode começar a contar. Aqui tem. Vamos focar no direito da gestante. Com certeza. E assim, é possível conciliar amamentação e trabalho? Possível é, fácil não é, né? É difícil, né? E a gente precisa da ajuda, da solidariedade, né? Tanto da empresa, de rede de apoio quem tem, nem todo mundo tem, né? Tem esses intervalos, né, de 30 minutos, que a gente fala 2 intervalos. Pode, igual a Daiane falou, às vezes emendar as férias, né? Já entrando o pai às vezes pode tirar umas férias, né, junto para poder auxiliar. Início não são flores, né? A gente tem muita dificuldade, a mãe pode passar mal, né? Eu tenho amigas que o bebê recebeu alta, a mãe não, né? Então, tem vários casos. Não é fácil, mas a gente precisa ir de ajuda, né? A rede de apoio é muito importante. E para poder auxiliar, o que o STF fez há uns anos atrás, né? Porque eu poderia ter um parto complicado, o bebê nascer e ir para a UTIM, para a UTI neonatal, né? Ficar 1 mês, 2 meses, né? E nesse caso, o que está acontecendo? A licença maternidade está passando, está correndo, né? Então, o que foi decidido? A licença para a maternidade vai ser prorrogada, né? Os 120 dias vai começar a contar, aliás, vai ser prorrogado e começa a contar a partir da alta do bebê ou da mãe, porque às vezes também dá uma intercorrência com a mãe fica na UTI ou tem que ficar no hospital internada, né? E o bebê vai para casa, porque eu falei lá no início, a licença maternidade, né? Ela serve para poder aproximar o cuidado da mãe, né? Esse restabelecimento da mãe, o contato da mãe com o filho, então, vai ser também contada a partir da alta. Mas amamentar não é fácil, né? Precisa de muito apoio, né? Muita ajuda e força de vontade. Tem vezes que o bebê só encosta lá e já vai, outros não. E eu me recordo da Daiane falando, né? Meu marido também dava aula. Eu falo que eu tenho gêmeos, né? Diferença de 1 ano, de 1 e 10.
O Henrique, o Arthur querendo mamar num peito, eu sozinha em casa à noite, o Henrique chorando, querendo atenção no outro, e eu chorando no meio, sem saber o que fazer, né, para quem tem. Então, assim, não é fácil, mas é muito gratificante. Sobre voltar a trabalhar, né? Eu, Gisele, acho que cada um, né, tem opinião. Eu acho super necessário a gente ter que tirar, né, sair, ter que tomar um banho, tirar aquele leite do corpo, né? Aquele cabelo é sujo, você passar um batom, né? Falar assim, oi, preciso de ver gente, né? Eu preciso de ver gente, eu tô viva, né? Eu acho muito saudável isso. Tem países que não existe licença maternidade, igual os Estados Unidos. Pari, voltei a trabalhar, Olha né? isso. É surreal. Pari hoje, amanhã eu tô trabalhando. É porque não é remunerado. Então, ela volta logo porque ela precisa de receber o salário dela. E outros, como acho que Noruega, Reino Unido, né, tem 365 dias de licença remunerada, né? Fica o ano todo. Ui. Eu não gostaria, tá? Eu preciso de ver gente, tudo, amo meus filhos e tudo, mas eu acho que a gente precisa da nossa rotina também, né? A gente é mãe, mas a gente tem algo além de mãe também. Porque antes de você ser mãe, você é a Gisele, né? Você é advogada, você tinha uma vida antes de ter os meninos. E essa vida fazia bem para você. Então, você tinha amigos, você saía com seu esposo, com a sua família. Tinha seu momento no seu banho, né? Que não tenho mais. Mãe, vai, pelo amor de Deus, chama o pai um pouquinho, né? Chama o pai. Mas, então, a gente precisa respirar outro ar. São outros problemas, né? A gente só muda de problema, mas acho que tudo é saudável, A gente vai mudando de fase, né? Isso aí é verdade, viu? Eu vejo hoje. É bom. Porque às vezes você quer ter um momentinho só, você vai sentar no vaso, aí vem. Parece que só espera você Ô, mãe. E vem, mãe, você pediu. Espera um minutinho, deixa. A mamãe agora tá no momento dela. Deixa eu pensar, é o momento que eu tô pensando, é o momento que eu tô lembrando o que eu tô vivendo, colocando a cabeça no lugar, o que eu preciso fazer. Calma, vamos com calma. Daqui a pouco a mamãe responde você. Pode ir lá, o papai tá lá fora, pode ir lá pro papai. É incrível, acho que toda mulher passa por isso. É tudo igual. Direito a consultas e exames. Como que funciona? A gente já falou um pouquinho sobre o direito das consultas e os exames. A gente sabe que elas têm aí um mínimo de 6 consultas. Os exames, eles estão inclusos nos 6 ou são à parte? Não, a lei fala consulta médica. E aí, é exame. Se tiver... tudo que eu falo é bom senso, tem que ter equilíbrio, né? Às vezes, se for uma coisa rápida, pede patrão, né? Ou então, laboratório abre no sábado, né? Eu posso, né, fazer no sábado, se eu puder, porque a lei fala de consulta médica, tá? Não traz os exames. O exame no SUS é 7 horas da manhã. Então, elas chegam, a gente já passa na frente, igual os idosos, né? De acordo com a lei da prioridade. Então, às vezes, 7h15, 7h20, elas são liberadas. Geralmente, quem trabalha não começa, às vezes, começa às 8, 7h30. Então, 9 horas. Eu não vejo o exame um problema. O ultrassom eu já vejo. Sim, falo lá, na rede tanto particular quanto o SUS, a gente está com uma saúde muito superlotada. Então, marca, às vezes, um horário e não consegue cumprir. Então, assim, às vezes até um pouco, mas é o bom senso, né? Porque a pessoa está lá, pega a declaração, eu sempre falo. Sempre. A gente coloca sempre o horário que ela chegou e o horário que ela está saindo. Porque nem sempre o ultrassom marcou para uma, vai atender 1h15, 1h30, ela está de volta. A gente sabe que é a realidade, né? Tanto isso aí não é só no SUS. Isso que eu ia falar. Principalmente particular não está diferente, né? Não está, né, diferente. Na verdade, o SUS pelo que eu tenho visto, às vezes está até mais rápido do que o particular. Então, assim, é o bom senso, que nem todo mundo tem, mas a gente espera que tem. Só que a pessoa também tem que ser firme com o patrão. Eu estou grávida, você podia me colaborar comigo? Não é todo... pelo menos um exame, um ultrassom por trimestre no SUS, dando um total de 3 exames completos, 3 ultrassons, no mínimo 6 consultas. Então, não é uma coisa que é todo dia rotineira. Ter um pouquinho mais de sensibilidade, ter um pouquinho mais de humanização e de acolhimento faz parte. Mas, assim, a gente vê, né, Gisele, é muito engraçado, eu me recordo de uma situação. Eu tenho uma amiga, inclusive, dia 7 de setembro, está aniversário de 1 aninho, do Kaique, do filhinho dela. E ela sempre, ela é engenheira, né, trabalha muito. E quantas entrevistas a gente conversando, antes dela engravidar, do Kaique, a pessoa perguntava assim, do RH, quem estivesse fazendo aquela entrevista, você pretende ter filhos? Já tem filhos? Tem pretensão? E é incrível que a gente, como mulher,
a gente parece que está um pouco taxada. Você tem essa impressão, até como advogada? Você tem, Larissa, também? E, assim, parece que... Por exemplo, vamos te dar um exemplo. Vamos pensar num edital. Às vezes vai ter vagas mais do sexo masculino. Por quê? Porque filho passa mais mal, né? A mãe tem que sair correndo. Eu te falo, né? Porque acontece muito, né? Das minhas agentes de saúde. Daiane, eu vou atrasar, meu filho está com febre. Não, tudo bem. Né? Mas nem todo mundo tem essa acessibilidade. E a gente sabe que o mercado de trabalho hoje, as mulheres estão entrando firmes, mas nunca foi tão igualitário. A questão do salário, a questão das vagas. O que você me fala um pouquinho sobre isso? Larissa está rindo aí, né? Você perguntou se a gente tem impressão. Eu tenho certeza, né, que há uma discriminação, né? Lá no escritório, não posso falar que nós somos 5 mulheres contra 2, né? Meu Deus! E elas estão lá por mérito delas. Elas são excelentes, né? Não quer dizer que o homem é melhor ou pior, né? Mas muitas das empresas, como eu falei, né? A gente está numa sociedade capitalista. A gente visa o lucro, né? Se eu tiver, infelizmente, ainda tem muito isso. Se eu tiver uma vaga, um homem e uma mulher, O homem entra. o homem vai entrar, na maioria das vezes. Por quê? A mulher é taxada como fofoqueira, que tem TPM, Isso, né? tem isso. Nós, 2 mulheres, é fofoca, vai ser cri-cri, vai dar BO, né? Tem TPM e engravida, né? E tem filhos, tem que levar para escola, menino passa mal. Quando toca o meu telefone da escola, eu falo assim, meu Deus, ela vem, né? O que é? Né? Então, a gente tem esse preconceito, né? Tem essa discriminação ainda. É uma coisa que a gente tem que ser conversada, né? Tem que ter sensibilidade. As mulheres, né? Não desmerecendo os homens, mas muitas das vezes são muito melhores, são mais engajadas, né? Correm atrás, estudam mais, dão conta. Acho que até mesmo para a gente poder chegar, falar assim, o reconhecimento, né? Tenho que dar conta dos meus filhos, da casa e do serviço. E elas dão conta. Elas dão conta, né? Então, que continuem contratando mulheres, né? Vamos aumentar. O pessoal fala assim, mas elas querem direitos iguais, mas estão querendo a mais. Não, a gente só está querendo nosso lugar, né? Chegar, ser reconhecido. Então, mas infelizmente ainda vê muito preconceito. Né? A sociedade ainda é masculina, é machista. Né? A gente vê isso. Eu já tive problemas com clientes, né? Porque eu sou mulher, com alunos, porque eu sou mulher. Duvido que falaria com homem o que falam com a gente, né? Que seja na sala de aula, né? Na hora do processo e tudo. Então, a gente tem ainda, né? Mas a gente dá conta. Aos pouquinhos a gente vai pegando nosso espaço. Muito nosso espaço. Se a gente for pensar na história, a gente até assusta, né? Mas é isso. É um dia de cada vez e a gente vai vencendo. Tem que ter paciência, né? Assim que ela falou, eu lembrei de um caso. Uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, Larissa, você acredita que eu tava na entrevista de emprego e eu não fui contratada? Eu falei, por quê? Não, porque no meio da entrevista ele parou, olhou pra minha cara e falou assim, você é nova, né? Sou. Você é casada? Eu tô vendo que você tem uma aliança no dedo. Não, eu sou noiva. Você pretende ter filho, então, né? Então, assim, fez todo o interrogatório. Eu falei assim, eu vou analisar, que eu tenho outros currículos para analisar. E eu entrei em contato. Ela, Larissa, eu não fui contratada. Mas aí, da próxima vez, ela vai tirar a aliança. Falar que não Olha pretende que absurdo. ter filhos. Não Olha penso só. em filhos. Não é uma coisa que está no meus planos. Não vou ter a prole. É pesado, né? Eu já tive um professor, que uma professora engravidou uma vez, depois de 1 ano e meio e tudo, falou assim ali, profissão parideira. Como se, né, profissão era para que... É muita discriminação ainda. Surreal. Né? No tempo que a gente vive hoje, né? Eu ainda ouvi isso. É triste. Mas a gente tem que engolir, seguir e mostrar que a gente tem um lugar ao sol muito grande. Exatamente. E falando de professor, e aquelas gestantes que estudam? Como que funciona? Então, a lei permite, tá, que ela faça os exercícios, as atividades, receba o material da aula, tá, em domicílio. As atividades domiciliares por 3 meses apenas, tá? Avaliação é feita no colégio, na faculdade, tá, presencial. Algumas
podem optar por levar o professor para poder fazer avaliação, mas o resto das atividades ela faz em casa, é direito delas. Salvo, tá, as atividades práticas. Porque, vamos falar, se eu faço enfermagem, medicina, não tem como fazer em casa, né? Tem que ser o estágio no hospital, na clínica. Ela quem pode faz, prorrogar, né? né? Pode prorrogar. Ela tira a licença e ajusta lá na faculdade quando que ela vai fazer. Se ela vai cumprir 2 créditos, né? 2 períodos em um só e tudo. Então, a lei, ela vai excluir, né, da licença as atividades práticas, tá? Entendi. E a questão da licença paternidade? É obrigatória? Pai pode faltar ao serviço? Isso pega muito, hein? E se o pai... mas eu queria tanto ir na consulta, queria tanto, né, escutar o coraçãozinho, ir no ultrassom. E aí? E essa licença paternidade? Coitado, o pai fica em segundo plano, né? Então, é até assim estranho a gente falar do pai, porque a gente só fala da mãe, né? Gestante. A lei protege a gestante a não ser mandada embora, né? Por 5 meses após o parto. E o pai? Muitas das vezes o pai, né? Que traz a subsistência, que paga as contas e tudo, ou só ele, ou então divide com a mãe tudo. Por que a lei não protege o pai? O pai pode ser demitido a qualquer hora, né? E a licença paternidade, ela é de 5 dias, tá? Isso para quem tem carteira assinada, seletista. E qual que é a finalidade da licença paternidade? Ela foi criada para que o pai pudesse registrar o filho. Ponto. Né? Cadê a figura do pai? Cadê o pai lá auxiliando a mãe, né? Ajudando, né? Tanto limpar, fazer o filho arrotar, né? Amamentar, dependendo da vez, né? Dar um banho, ajudar, fazer um café, lavar uma vasilha, porque precisa também, né? É obrigação de pai também, né? Mas a lei traz só 5 dias. Essa licença pode ser aumentada naquele programa de empresa cidadã, mais 15 dias, totalizando 20 dias, igual ao serviço público. Só quem é da empresa cidadã? Só, tá? Ou se estiver no sindicato, numa convenção coletiva, tá? Poucas das vezes a gente vê a licença paternidade. Mas só tem 5 dias? Infelizmente, por lei, né? Que é justamente por isso. Então, o que a gente recomenda? Conversa com o empregador para poder tirar as férias, né? Calcular qual que vai ser, né? A marca até 40 semanas. Posso tirar férias nesse período? Minha mulher vai estar precisando de mim, né? Vai ganhar e tudo para poder auxiliar também. E também fazer parte, né? O pai também faz parte do momento, a adaptação do pai também. O pai também fica sem dormir. Então, é importante também. Mas a licença paternidade ainda ela é pequenininha aqui no nosso país. Isso é que se a pessoa trabalhar de segunda a sexta e a criança nascer na sexta à noite, conta sábado, domingo ou conta dias segundas? A lei traz como corrido. Ela não traz como os dias úteis. Né? Sexta, ela sábado, não traz. Tipo assim. Azar, né? Meu Deus. Só se tiver alguma coisa em convenção coletiva. Mas a lei não traz que é dias úteis nem nada disso. É o dia após. Tá? E como a licença, né, médica, o que a lei fala? A lei fala que o pai pode acompanhar a gestante em até 6 consultas. Tá? A diferença, a mulher é no mínimo 6 consultas. O pai pode acompanhar em até 6 consultas. E a mesma coisa, precisa do atestado de comparecimento, né? É só o período necessário, não é o dia inteiro. Isso é bom a gente frisar isso. Mas então o pai pode curtir o momento também, né? Mas até 6 consultas. Mas você sabe que a realidade não é essa. Eles acabam não indo, porque tem medo de perder essa estabilidade. De perder o emprego. De perder o emprego, porque muitas vezes ele é o provedor. Sim. É triste, porque a gente sabe o tanto que o suporte e o papel... Por isso que a gente está aqui, tá, gente? Estamos aqui para mostrar os direitos, os deveres, mas para poder dar informação. Porque as pessoas têm tanto medo que muitas vezes, Gisele, né, a gente percebe que elas não têm noção de coisas mínimas, de direitos mínimos. E sofrem,
ficam esses 9 meses angustiadas, com medo, porque cada um sabe da sua realidade, cada um tem uma rotina. Nem todo mundo tem muito suporte. Às vezes é só aquele casal ali para tudo. Imagina o desespero de pensar dela perder o emprego ou dele perder. E aí? A gente sabe que uma criança tem um custo. É uma mudança também na rotina, mas é uma mudança também de gastos. Então, assim, é muito complicado. A gente está aqui também para as pessoas assistirem, empresas, as pessoas terem um pouco mais de sensibilidade. Gente, tá bom, não é doença, mas requer atenção, requer cuidado. Não é algo de rotina, Não né? é. A gente fala, né, que existe a gravidez de alto risco e não é baixo risco, chama risco habitual, porque uma gestação ela tem um risco. Só que as pessoas esquecem disso e apontam muito o dedo, discriminam muito. Isso é muito triste, porque a gente vê que falta informação até para essas empresas. Porque muitas vezes elas não têm noção do que elas estão fazendo e muitas vezes, por isso que muitos entram na justiça, porque eles estão fazendo e esquecendo que existe uma justiça para isso. É isso que eu ia E falar. graças a Deus que existe ainda justiça É. para fazer justiça, né? Sim, e é triste. Gente, a gente tá com esse bate-papo, mas, por favor, vamos povoar o mundo, né? Que não seja um limite Vamos deixar aí, essa objeção, para poder falar assim, né? Tem essas possibilidades, né? Tem esse preconceito, né? Essa pressão, né? Essa negatividade. Mas tem coisas boas também. Tem, né? muito. Não é fácil, né? A nossa advogada, a Silvia, coitada, ela vomitou os 9 meses direto, né? Grave. Ela ficou... Chegava branca, né? Ficou pele e osso, né? Então, assim, mas está lá firme, né? Filho indo para a escola agora e tudo. Não é fácil. Ela sem rede de apoio, que mãe é um açu. Mas tem coisas boas, né? Que depois que é mãe, a gente sabe que faria 1000 vezes. A recompensa é muito maior, né? Com certeza. O que você recebe de amor é incrível. É igual eu brinquei com você quando eu comecei, né? Seu maior papel, a gente sabe que é o de ser mãe, da Larissa também. Eu não sou mãe ainda não, gente, mas eu fico vendo e vivenciando e trabalhando muito nessa temática. A gente vê, mãe é mãe, mãe se vira, mãe dá um jeito. Mãe tem beijo que cura, mãe é médica, enfermeira, professora, mãe é tudo. É tudo. Não existe ex-mãe, né? Não tem isso. E é um papel, assim, que é tão perfeito, porque Deus faz seu corpo tão perfeito para gerar, né? E depois, assim, tem coisa que só a mãe entende. É uma conexão com o filho muito única. E é muito incrível isso. E a gente tem que entender que essa fase vai passar as fases, mas nunca vai deixar de existir a importância da mãe no papel de todo o processo de criar aquela criança, de ajudar a ele crescer, a dar princípios. Isso é muito importante. Isso faz parte da vida, né? A vida é assim. A gente vai crescer, vai criar família, construir família, vai povoar o mundo. E aí o filho segue não existe, né? A gente não tem um universo, um mundo que não passe por essa rotina. E o horário de trabalho reduzido para pais que têm filhos autistas. Como que funciona? Ou então um filho deficiente. Tem alguma coisa que acontece? Algum respaldo da lei? Então, a lei, ela dá esse direito, tá? A quem tem filhos com autismo ou outra deficiência, a redução da carga horária de até 50% sem prejuízo do trabalho, tá? A gente gosta de frisar que é a lei da administração pública federal, mas ela é estendida, né, para quem é servidor público municipal ou estadual e também é aplicada hoje no âmbito da Justiça do Trabalho, para quem tem carteira assinada. Mas não recomendamos. Por quê? Eu recomendo para quem é servidor público, tá? Você pode solicitar diretamente, fazer um requerimento administrativo, tá? Na prefeitura, no estado, ou no órgão que você trabalha. Em vários lugares, já a própria procuradoria, os advogados públicos já dão um parecer favorável. Se não for favorável, a gente ajuiza uma ação solicitando, né? A gente prova, né? Mostra o quadro, o grau de deficiência ou de autismo que necessita da mãe ou do pai, né? Um tempo maior com o filho,
E a gente consegue a redução de 50%. Eu vou trabalhar meio período e recebo integral. Por que eu não recomendo, né, na Justiça do Trabalho? Porque você não é estável lá. Você pode ser mandado embora. Se você solicita isso judicialmente contra o seu patrão, que tem carteira assinada, a probabilidade dele te mandar embora depois é muito maior, né? E você não é estável, você não tem estabilidade. Eu estou falando de mães de bebês só, tá? Então, só se for... eu sou seletista, mas eu sou concursada, né? Igual tem pessoal que trabalha em banco e tudo. Aí, sim, é recomendável. Mas quem tem só a carteira de trabalho, é um risco que você corre. Quer dizer que eu não posso entrar? Não, pode entrar. A gente pode entrar a qualquer hora, né? Mas o risco de você ser mandado embora depois, ser dispensado, você corre esse risco, né? E o servidor público não corre esse risco porque ele é estável. Entendi. É bacana, porque tem gente que às vezes fica assim, pensando, né, com medo, porque o empresário, ele vai ter uma dificuldade maior de manter essa pessoa lá por um tempo. Por mais que é uma necessidade dela de levar o filho ao médico, né, de ter os cuidados. Terapias. Exatamente. E às vezes a prefeitura, o servidor público já vai ser mais fácil, vai ser mais maleável ali a carga horária dele. Aí você fica assim, e aí? O que a gente faz? Vamos ponderar aqui e ali? Porque a doença está ali, né? Precisa cuidar. E a criança com autismo, ela precisa de uma estimulação muito precoce. E são muitos profissionais. A gente precisa atuar de forma multiprofissional para atender essas crianças. Então, não é um pediatra ali mensal que você está levando a criança. É fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropsiquiatra, né, neuropediatra. Então, assim, são inúmeros profissionais para a gente estar ajudando aquela criança com aquele diagnóstico. A se desenvolver. E a mãe também está lidando com essa notícia, que não é fácil, muitas das vezes. Então, assim, saber que a pessoa que é concursada tem essa chance de conseguir dar mais atenção nesse processo todo, até para o psicológico dela, não deixar de trabalhar, mas ter uma redução e não se preocupar tanto com o financeiro, é um ganho muito grande. É muito grande. Eu tenho certeza que muitas pessoas não devem estar sabendo disso, né, Larissa? Né? Porque tem aumentado, sim, casos de autistas. Tem um aluno meu que dia perguntou, professora, tem aumentado muito casos de hiperatividade, TDAH, autismo. Nunca teve? Eu falei, sim, gente, sempre teve. Mas hoje a gente está com mais diagnósticos. Antigamente era aquela criança que não para quieto, aquela criança que não aprende, aquela criança levada. Perturbada. Aquele menino malcriado. É. Mas era. Então, assim, era muito taxado com discriminação essas crianças que pontuavam algumas características diferentes. E hoje não, graças a Deus, a gente consegue diagnósticos. E tão importante estar aqui, gente, para mostrar que tem direitos que vocês às vezes estão aí em casa e desconhecem. Então, gente, vamos, né, vamos encaminhar, né, essa mesa hoje, esse bate-papo para pessoas que precisam ouvir essa temática. Porque a gente vê muito o pessoal saber deveres, esquece os direitos. A gente esquece que tem muita coisa que a gente, até eu aqui, né, e a Larissa, tenho certeza que a gente aprendeu coisas que a gente não sabia, né, Larissa? Por mais que a gente está nessa temática, porque é coisa igual, é o que você falou, é um tema que ainda tem muito desconhecimento. Então, assim, foi maravilhoso estar aqui hoje, né, esse bate-papo, né, Larissa, para a gente aprendendo tanto com você, assim. Você que é mãe, então tem toda essa sensibilidade de trazer para a gente esse conteúdo de uma forma muito leve. E foi, assim, de grande valia. Queria agradecer. Né? Você é uma profissional incrível, uma mãe incrível, a gente que conhece e vê aí. Mesmo que a correria do dia a dia, a gente fica vendo ali na rede social. E muito obrigada por ter aceitado o convite. Para a gente é muito importante ter pessoas para somar junto com a nossa causa, dando informação de qualidade, que vale ouro. Não tem preço. Muito obrigado, porque a mãe Gisele deu um tempinho para a gente, que a gente sabe que não é fácil, que é uma correria, mas foi um prazer muito grande ter você aqui hoje.
Eu que agradeço, né, esse bate-papo. É uma coisa que eu gosto de falar, né, tanto como advogada, como mãe, né, e trazer informação. E para quem precisar, eu estou à disposição, não só como advogada, mas como mãe também, para tirar dúvida. Está acontecendo isso, para desabafar. Acho que às vezes a gente precisa, né, de um tempinho, alguém para falar assim, é normal isso? Acontece com você? Né? Meu filho não dorme. Então, Qual a sua experiência? O que você pode me ajudar? Não, senta que lá vem história, né? Toda mãe tem uma história. Então, assim, eu estou à disposição. É um prazer. Gostei demais do convite. Já cheguei um pouquinho mais tensa, mas agora já estou em casa já. E precisando, eu estou às ordens. Que isso, obrigada. Obrigada, Daiane, pela presença hoje. Obrigada, Gisele. Para quem não sabe, Gisele foi minha professora. Ai, gente, sentar na frente da professora para poder falar. A Daiane, toda sexta-feira, tem aluno dela mandando recadinho no chat lá, né, Gabriel? O Albion fica só assim, tem comentário no chat. Aí eu vou olhar, é para a professora Daiane. Hoje eu tive uma. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite e ter estado aqui conosco hoje. Obrigada, Daiane, por mais um dia. E obrigada a você, porque tirou um tempinho para poder vir e aprender um pouquinho com a gente. Esse foi mais um episódio do DoulaCast aqui no República TV. Aproveita e já envia. Compartilha, porque a gente te espera aqui. Um beijo e até a próxima. Um beijo, gente. Obrigada. Um abraço.